Pronto. Então, eu peguei aqui o quadrado ABCD, dividi aqui na sua diagonal, né? Passei a diagonal AC aqui e disse que D é a medida da diagonal, que é a mesma medida da hipotenusa. E esse L, que é a medida dos lados, vai ser a medida de cada um dos catetos do meu triângulo retângulo, né? Que formou aqui. Então, se eu aplico o teorema de Pitágoras aqui, ele vai dizer o seguinte: o quadrado da hipotenusa, então D ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? L e L. Então vai ficar L ao quadrado mais L ao quadrado. Aqui vai ser muito comum, gente, nesse assunto aqui, a gente fazer uns cálculos literais, ou seja, uns cálculos só com letras. Do mesmo jeito que a gente trabalhava lá no 8º ano, né? Que tinha lá cálculos com monômio, com binômio, tá? Isso aqui é uma coisa que vocês já viram, né? Então, L ao quadrado mais L ao quadrado vai dar igual a 2L ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Se eu quiser saber só o valor de D, basta eu passar a raiz quadrada em ambos os membros. Olha só. Passa a raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui. E aí, tudo aquilo que tiver elevado ao quadrado dentro da raiz quadrada pode sair, certo? Elimina aqui, ó, corta o quadrado com a raiz quadrada. Fica só o D. O 2 ele não sai, porque ele não está elevado ao quadrado, ele fica dentro da raiz. E o L está ao quadrado, ele sai. Então, nós chegamos aqui a um resultado de L igual, o D igual a L, raiz de 2. O que é que significa isso, pessoal? Significa que sempre que você tiver um quadrado, a medida da diagonal desse quadrado vai ser L raiz de 2, tá? E quem é raiz de 2? Raiz de 2 é um número irracional, que aí a gente pode aproximar esse valor de raiz de 2, né? Deixa eu só conferir aqui direitinho. Raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Se eu quiser uma aproximação aí com duas casas decimais. Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer um exemplo aqui do tipo, qual a medida da diagonal de um quadrado de 5 centímetros de lado? Cujo lado mede 5 centímetros. Então, pela fórmula, né, diagonal é L raiz de 2. Então, quem é L? L é 5. L, esse L aqui é feio, fica um I. Vou fazer assim mesmo, tá? L é 5 centímetros. Então, a diagonal vai ser o quê? 5 raiz de 2 centímetros. Se você quiser, você pode deixar dessa forma. Eu recomendo que sempre que você estiver trabalhando com um número irracional, você deixe dessa forma. Agora, se você quiser saber qual o valor disso aí em números decimais, valor aproximado, você pode fazer assim, ó, D vai ser aproximadamente 5 vezes 1,41. Certo? É uma forma da gente fazer. Então, se eu pegar aí a calculadora e multiplicar, 5 vezes 1,41 vai dar 7,05. Então, valores sempre aproximados, né? Porque o raiz quadrada de 2 tem infinitas casas decimais. E eu fiz um arredondamento aqui para duas casas, tá? Por isso que a gente escreve aí aproximadamente, tá bom? Então, se você pegar e fizer um desenho aí de um quadrado no seu caderno, um quadrado de lado 5, você vai perceber que a diagonal dele vai ter aproximadamente 7 centímetros, ok? Então, essa é a primeira situação. E essa é uma fórmula que é muito importante, tá? Vai aparecer bastante aí quando a gente estiver estudando geometria. L raiz quadrada de 2. Outra coisa interessante que nós vamos encontrar é a próxima aplicação aqui. A próxima aplicação que nós vamos ver é a altura de um triângulo equilátero.
Veja só que interessante. Eu vou tentar desenhar um triângulo equilátero aqui. Triângulo equilátero tem os 3 lados de mesma medida. Ficou muito legal não isso aqui. Ficou quase, tá, gente? Quase equilátero. Tá bom, vou deixar assim. Faz de conta que esse triângulo ABC aqui seja um triângulo equilátero, tá? Para a gente não perder muito tempo. Então, o que é que acontece? A altura desse triângulo, no caso, todo triângulo, gente, nós já estudamos, ele vai ter 3 alturas, tá? A altura relativa ao vértice A, que é um segmento que sai do vértice A e encontra aqui a base BC, formando um ângulo reto. Ele pode ser também, eu vou deixar aqui dessa forma, tá? Uma altura relativa ao vértice B, seguindo o mesmo raciocínio, e uma altura relativa ao vértice C, também seguindo esse mesmo raciocínio. Só que eu só vou querer essa altura aqui relativa a A. Esse triângulo aqui, pessoal, é um triângulo equilátero, tem 3 lados de mesma medida, tá? Vou representar por um tracinho em cada um. Esse aqui de baixo também é um tracinho, certo? Só que eu vou colocar 2 aqui e 2 aqui, porque como eu dividi, então muda, tá? E aqui eu vou colocar o ponto H. Aí é o seguinte, todo triângulo equilátero também é um triângulo que vai ter os ângulos iguais, tá? Todo triângulo equilátero possui 3 ângulos de mesma medida. Ou seja, eles têm, os ângulos do triângulo equilátero medem 60 graus cada um, certo? Os 3 ângulos internos, né? Eu preciso deixar isso claro. Ou seja, os seus ângulos internos medem 60 graus. Vamos lá, então. Vamos usar essa informação. Vamos usar essa informação aí, gente. Aqui vai ser 60 graus. Talvez nem seja preciso a gente usar isso agora, tá? Mas lá na frente, isso aqui vai ser importante, tá? O que é que acontece, então? O que é que acontece? Aqui nós vamos ter essa altura H, que é uma altura relativa ao vértice A. Aqui nós vamos ter o lado L, que é essa medida de AB. E aqui, como eu dividi por 2, então vai ser a metade do lado, tá? Essa metade do lado, pessoal, a gente representa por L sobre 2, tá bom? Aí vamos entender aqui. O H vai fazer o papel de um dos catetos, né? H e L sobre 2 são os catetos do triângulo retângulo ABH, certo? E o L é a medida da hipotenusa. E são as medidas, tá? Vou colocar assim. Escrever corretamente, né? Certo? Então, o que eu acabei de colocar aqui foi o seguinte, gente. Isso aqui vai ser a medida da hipotenusa. Isso aqui, L sobre 2 é cateto. E esse H aqui é cateto.
todo o nosso trabalho nesse assunto aqui envolve o quê? Envolve a gente olhar para o triângulo retângulo, dizer quem são os catetos e dizer quem é a hipotenusa, e depois fazer aí a aplicação do teorema, tá certo? Aí veja só, a hipotenusa vai ficar ao quadrado, né? Quem é a hipotenusa? É L. L fica ao quadrado, e os catetos são H e L sobre 2. H fica ao quadrado e L sobre 2 também fica ao quadrado. Dessa forma, ok? Nosso objetivo aqui é encontrar o valor de H. Vamos escrever isso também. Certo? Então, nós vamos fazer alguns cálculos agora para isolar esse H. Primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, inverter essa expressão aqui, e aí vai ficar H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a L ao quadrado. E depois, basta eu passar o L sobre 2 para o segundo membro. H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado. Só fazendo algumas continhas, né? Então, esse L sobre 2 que está ao quadrado, pessoal, a potenciação é distributiva aqui em relação a essa divisão, a essa fração. Ou seja, esse 2 vai elevar o L e vai elevar esse 2 aqui. Então, nossa conta fica H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, né? Porque 2 ao quadrado é igual a 4. Certo? Aí, essa conta aqui, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, se a gente for fazer, é como se fosse assim, ó. O L ao quadrado é um inteiro, todinho, certo? Essa bola aqui todinha. E aí eu subtraio 1/4 dela. Se eu tenho, por exemplo, uma pizza e corto em 4 partes e subtraio 1/4 dela, essa parte aqui eu subtraí, quantos quartos sobraram? Sobraram 3, né? Eu vou pintar de verde o que sobrou. Então, subtrair aqui L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, vai sobrar 3, né? 3L ao quadrado sobre 4. Ou seja, 3 quartos e L ao quadrado. Pode parecer um pouquinho confuso aqui, pessoal, mas tenha calma que nós já vamos chegar no resultado, tá? Nós queremos encontrar o H. Nós temos aqui H ao quadrado. Para eu tirar esse expoente aqui ao quadrado do H, eu passo a raiz quadrada em ambos os membros, tá? E aí, raiz quadrada de H ao quadrado é só o H. Vou fazer aqui embaixo. Só o H. E aqui eu vou tirar a raiz quadrada do L ao quadrado, ó. Raiz quadrada de L ao quadrado é L. O 3 não tira a raiz quadrada, fica dentro da raiz. E raiz quadrada de 4 é 2, tá? Então, isso aqui, pessoal, que nós acabamos de fazer, é uma fórmula importante, tá? Que é L raiz de 3 ao quadrado, tá? Deixa eu grifar isso aqui. É outra formulazinha da geometria que nós usamos para quê? Para encontrar a altura do triângulo equilátero. Certo? Mas na frente a gente pode ver aplicações dessas fórmulas aí, tá? Então, só para mostrar assim, o quanto o teorema de Pitágoras ele é importante, porque ele permitiu que os matemáticos, os estudiosos, pudessem encontrar fórmulas importantes, né, na geometria, ok? Outra coisa também que o livro vai trazer para a gente finalizar aqui essas demonstrações, é a diagonal de um bloco retangular, certo? Lá no 6º ano,
nós vimos aí a ideia por trás de um bloco retangular, ou chamado também de paralelepípedo. Eu vou tentar desenhar o bloco retangular aqui, usando as ferramentas do programa. Ele é mais ou menos assim, gente. Você desenha um retângulo, depois eu posso copiar esse mesmo retângulo, aí eu jogo mais para... Peraí, não foi não. Pronto, foi. Agora foi. Eu jogo um pouquinho mais para trás aqui, depois eu faço as linhas retas, né? É mais ou menos isso, tá? Aqui o nosso bloco retangular. O que seria a diagonal de um bloco retangular, pessoal? Seria um segmento que, por exemplo, vai sair desse vértice aqui, que eu vou chamar de B, para ficar igual ao do livro, e vinha até esse outro aqui que eu vou chamar de H, igual ao do livro também. Aqui embaixo você vai ter uma diagonal, só que é da face lá de baixo, certo? Do retângulo. Deixa eu ver que letra ele usou aqui. Ele usou a letra E. Do vértice E para o vértice H. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. A, B, C, D. Não, D, ele usou no... Não, lá de baixo, ele usou um I aqui. Só para deixar os vértices com os mesmos nomes que tem aqui no livro, pessoal. Aqui é F, G e H. Aí, essa diagonal que eu acabei de desenhar aqui, EH, é a diagonal dessa face de baixo. Aí tem a diagonal do bloco mesmo, que é essa que vai de B até H, que eu vou tentar desenhar aqui. Pronto, deu certo. Essa diagonal aqui, tá? Ótimo. E aqui você vai ter um triângulo retângulo, formado aí por B, E e H. Certo? Formamos aqui esse triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, nós vamos ter aqui as seguintes medidas. Vamos dizer que isso aqui seja a distância de G até H, igual o livro está colocando também. Aqui é B e aqui é C. Ou seja, as arestas do nosso bloco são A, B e C. A diagonal da face aqui é D, e a Dzinho, né? E a diagonal desse bloco aqui vai ser Dzão. Preste bastante atenção, tá? Primeiro passo aqui vai ser calcular a diagonal da face, tá? Ou seja, o D minúsculo. Oxe, estou errando isso aqui. Que é o D minúsculo. O D minúsculo é o seguinte, pessoal. Você tem um triângulo aqui. De E para G, isso aqui mede B, tá? E aqui mede A. É como se você tivesse um triângulo retângulo mais ou menos assim, ó. Fazer ele aqui para a gente ver. Essa medida aqui é B, essa medida aqui é A e essa daqui é D. Se a gente aplica o teorema de Pitágoras aí, nós vamos ficar com D ao quadrado, que ele é a hipotenusa, é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Então, está aqui uma informação importante. Nós já vimos isso, tá? Deixa salvo aqui por enquanto, essa informação. Agora, se eu quero encontrar o D maior aí, o D maiúsculo, que é o nosso segundo passo,
A gente faz assim. Deixa eu só anotar aqui o que é que nós vamos fazer no segundo passo. Calcular a diagonal do bloco. Do bloco retangular. Essa diagonal do bloco retangular nós representamos pelo D maiúsculo, né? Pelo Dzão. Então, quem é esse Dzão? Para isso, você vai olhar para a figura, tá? Na dúvida, sempre venha para a figura e olhe. O Dzão, aqui, é quem? É essa medida aqui, de E para B, que a gente viu aqui que é C, ó. É um cateto C e outro cateto D. Então, vai ficar C ao quadrado mais D ao quadrado. Assim, ó. Mas quem é D ao quadrado? D ao quadrado, pessoal, é A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Substituindo aqui, ó, Dzão ao quadrado, vai ficar C ao quadrado mais A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, essa diagonal D vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? E essa é a fórmula que nós usamos para o teorema de Pitágoras no caso de uma figura, de um sólido geométrico, né? Como o caso do bloco retangular, tá? Aí uma coisa interessante aqui é o seguinte, quando eu tinha o teorema de Pitágoras apenas no retângulo, esse retângulo aqui é 2D, né? Eu tenho aqui A e eu tenho aqui B. Então, a fórmula dele era o quê? D é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Se eu tenho uma forma tridimensional, um 3D aqui, a única coisa que aumentou, pessoal, na nossa conta, veja como a matemática é interessante. Só muda mesmo uma variável a mais, tá? Deixa eu só ajeitar isso aqui que está um pouco feio. No caso aqui, a diagonal aqui vai ser raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E isso aqui é uma figura 3D. Certo, então se nós fôssemos seguir esse raciocínio, dá para calcular o teorema de Pitágoras sobre qualquer dimensão, certo, pessoal? Vamos imaginar aqui um pouquinho, certo? Eu fiz um teorema de Pitágoras aqui em 2D, é só duas letras, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado. No caso do 3D, você usou três letras, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Tem uma área da matemática aí que estuda as coisas em dimensões n, tá? Eu sei que não tem nem assim um significado geométrico isso, mas você poderia ter aí um teorema de Pitágoras em n dimensões, tá? Mas isso aí é coisa para matemática, tá? É coisa para é mais quando vocês estiverem na faculdade aí vocês vão ver uma coisa desse tipo, tá? Mas é interessante a gente ver, certo? E, por exemplo, se esse A, B, C forem todos o mesmo valor, o que é que acontece? Você vai ter um cubo. Deixa eu tentar desenhar aqui o cubo, entre a situação, tá? O cubo é um bloco retangular, onde você vai ter as arestas todas de mesma medida, tá? Mesma medida. Imagine, faça de conta que isso aqui que eu acabei de desenhar é um cubo. Aí, se todos eles têm a mesma medida, não ficou muito legal não, mas essa medida aqui nós podemos chamar de L, L e L, né, tridimensional. Então, a diagonal do cubo vai ser D, que é essa diagonal aqui, ó, deixa eu fazer.
D vai ser igual a raiz quadrada de L ao quadrado mais L ao quadrado mais L ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de 3L ao quadrado, ou, melhor, né? L raiz quadrada de 3. Porque quando você tira o L de dentro da raiz quadrada, você cancela a potência ao quadrado. Tá bom, gente? Então, deixa eu ver aqui. Beleza, nós já vimos bastante coisa que acho que já dá para a gente começar depois aqui a fazer alguns exercícios sobre isso que nós trabalhamos, tá? Em resumo, para a gente finalizar a aula de hoje, eu quero deixar aqui 3 pontos importantes que nós vimos. O primeiro, lá em cima, foi que nós aprendemos de onde vem a medida da diagonal do quadrado, que é L raiz de 2. Depois nós vimos a altura do triângulo equilátero, que é dado por L raiz de 3 sobre 2. E depois, por último, nós vimos a diagonal do bloco retangular, que é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, e do cubo, que é L raiz de 3. Tá certo? Se existisse uma figura tipo um quadrado ou um cubo em 4D, pessoal, seria L raiz quadrada de 4, né? Só que não existe, na geometria, pelo menos, não vai existir esse 4D, certo? Só até 3D. Tá bom, pessoal? Agora nós vamos, por hora, vamos encerrar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, certo? Então, assim, essa aula eu sei que foi mais demonstrativa.